Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Bom, acabou agora a quali, o Grande Prêmio da Arábia Saudita, né? Uma excelente qualificação, aconteceu muitas coisinhas e nós vamos falando aqui, né? Pois bem, né? Pole de Max Verstappen, né? Vamos primeiro falar os resultados que foi do Q1, do Q2 e do Q3, pra gente falar algumas coisinhas aqui, acrescentar algumas coisinhas aqui nos nossos comentários, né? Bom, no Q1, senhores, lembrando que antes de mais nada, é minha opinião, tá? Assim, algumas coisas que vou dizer aqui neste vídeo, tá? Então eu tenho que deixar isso muito bem claro a vocês, tá? É minha opinião, né? Já falei várias vezes isso em vários vídeos, que posso estar certo, posso estar errado, né? É minha opinião, é isso que importa, posso, né? E tudo bem quanto a isso, né? É uma opinião, né? Bom, no Q1 não aconteceu lá muita coisa, né? Os eliminados no Q1 foram o Stroll, o Durham, o Hülkenberg, o Ocon e o Bortoleto, né? O Bortoleto andou mal o tempo todo nesse Grande Prêmio. Na verdade, não é nem que ele andou mal, né? Ele mal andou nessa pista, né? Nos treinos livres, ele teve problemas de vazamento no treino livre 2, né? Então ele não correu o treino livre 2. O treino livre 2 é o mais importante do final de semana. Por quê? Porque é o único treino livre em que acontece no horário, ou próximo do horário, da classificação e da corrida. Então ele foi completamente prejudicado com isso, né? Não estou querendo aqui ser advogado do diabo, nem nada do tipo, mas já sendo, né? Mas era óbvio, né? Um novato e tudo, né? Ele demonstrou muita dificuldade nessa pista, então acho assim que não seria de se surpreender, né? E muito provavelmente não vai ter uma corrida também muito discreta, tá? Não vai ter, então, provavelmente também vai ter uma corrida muito discreta, tá? No mais, eu acho que não tem mais nada a acrescentar aqui, né? De novidade, assim, a Haas, né? Novamente com o Ocon muito mal, né? O Ocon muito abaixo, né? Para vocês terem ideia, o Ocon 6 décimos, né? Abaixo do tempo do Birman, né? Então você vê claramente assim, ou o Birman é um piloto extraordinário, o Ocon, né, ainda está assim, naquela fase de se adaptar ao carro da Haas e tudo mais, né? Acho que dos outros aqui não tem muita novidade, né? O Durham, o Stroll, esses aí não tem muita novidade de estarem eliminados no Q1, né? Aí chegou no Q2, no Q2 aconteceu menos coisa ainda, tá? No Q2, de novo, mais uma vez a minha imagem aqui não mostrou a porcaria, né? Uma desgrama mesmo. Cara, eu não sei o que acontece, eu mando, o que acontece? Eu printo, né? Eu printo os resultados e mando pro meu próprio e-mail para depois pegar aqui, né? Como sempre, esse lixo desse celular, muito provavelmente não mandou a imagem que eu quis, né? É um inferno isso, né? Sempre isso, né? Mas no Q2, pessoal, não aconteceu nenhuma novidade, tá? Não aconteceu nenhuma novidade, tá? Foi, assim, o Q1 e o Q2, em termos, assim, de novidade de alguma coisa, não aconteceu absolutamente nada, tá? Isso eu já analiso adiante, assim, que não aconteceu nada. Tô aqui pegando os resultados aqui, porque é complicado, né? Toda santa vez é isso, né? Enfim. Bom, no Q2, os eliminados já foram Alexander Albon, Liam Lawson, Fernando Alonso, Isaac Hadjar e Oliver Birman, né? Eu acho que aqui não tem nenhuma novidade. O único parêntese só que eu tenho que fazer nesse Q2 são os Ferraris, em especial o Hamilton, né? O Hamilton que a gente vai ter um papinho sobre, tá? Daqui a pouquinho, tá? Alexander Albon, acho que era isso mesmo, tá? Liam Lawson também, né? Liam Lawson pela primeira vez na frente de um companheiro de equipe, depois de não sei quantas milhões de corridas, né? Ele ficou à frente do Isaac Hadjar, na volta ali por 3 ou 2 décimos ali somente, né? Fernando Alonso em 13º, né? É o que se espera da Aston Martin mesmo, né? Aston Martin é sem arca mesmo. Hadjar em 14º e Oliver Birman em 15º, né? Esse 15º é a realidade da Haas, que já na classificação já não mostra que vai ser essas coisas, né? Então, não aconteceu nada assim de muito emocionante no Q2, né? E aí vamos já chegar, já vamos chegar aqui também no Q3, né?
Inclusive no Q2, né, como já disse, né, o Hamilton na bacia das almas, né, quase, né? Por pouco não foi eliminado no Q2, tá? O Hamilton nunca andou bem nessa pista, tá? Nunca andou bem nessa pista, mas não vai fugir de algumas críticas não, tá? Já no Q3 a coisa já foi mais eletrizante, né? Eu acho assim que toda a falta de ânimo, toda, né, a falta de emoção dos dois últimos quales, do Q1 e do Q2, sobrou no Q3, né? No Q3, vários pilotos ali já começaram já com pneus novos, né? Entre eles o Verstappen, entre eles o Piastri, né? Então esses caras aí já começaram já com pneus novos, né? E aí o que acontece, né? A McLaren, que vinha no final de semana completamente avassalador. Se vocês olharem os resultados no treino do Livre 3, vocês se assustam, porque a McLaren foi 6 décimos mais rápido que o terceiro colocado, que foi o George Russell, né? Então todo mundo assustado, todo mundo cravando assim que seria ou o pole, ou do Piastri, ou do Lando Norris, né? Era um desses dois, nem o Max era mencionado, nem nada. Eu particularmente, não é porque ele foi pole agora, mas eu sabia muito bem que ele seria pole, porque é uma situação e é uma pista que sempre foi muito favorável à Red Bull nesse quesito, né? A Red Bull é total dominância desde 2022 aqui. Em 22 foi o Pérez, 23, não, acho que 22 acho que foi o Verstappen, salvo engano. Em 23 foi o Pérez, o pole position aqui. Em 24 foi o Verstappen. Em 25 agora de novo ele, né? E aqui eu já vou logo falando já os 10 primeiros, né? O Verstappen em primeiro, né? Zero surpresas, assim, não é, chega a ser, mas a gente chega a não ser, porque o Verstappen nesse tipo de situação ele sabe exatamente o que fazer, né? E ele foi deixa eu ver, 1:27.294 ele foi pole position e o Piastri 1:27.304, 10 décimos de diferença para esses dois, né? O George Russell em terceiro, né? Leclerc em quarto, né? Acho que esses dois é isso aí mesmo, tá? O Leclerc e o Russell andam revezando nesse P3 e esse P4, né? Muito embora o Russell tenha ficado mais vezes no P3 ali, né? Mas enfim, Leclerc P4, Antonelli em quinto, né? A 4 décimos ali do George Russell, né? O Carlos Sainz, né? Que foi, né? O Carlos Sainz voltando, né? Assim, mostrando a que veio, tendo uma boa qualificação. Vamos ver se ele não vai cagar na corrida como ele cagou no Bahrein, né? Porque no Bahrein ele também foi muito bem, foi porque 3, classificou bem e tudo mais, mas ele chegou na corrida, uma tragédia anunciada, né? Em sexto, né? O Carlos Sainz, Hamilton em P7, Tsunoda em oitavo, Gasly em nono e o Lando Norris não fez tempo. O Lando Norris ele bateu, tá? Ele bateu na primeira tentativa dele, tá? Eu tenho que dizer aos senhores o seguinte, nesse quadro aqui eu quero fazer observações em dois pilotos, e um deles é o Norris e o outro é o Hamilton, tá? O Lando Norris, cara, é o seguinte, o Lando Norris, ele não é um piloto de bater, não é. Sempre quando você vê algum meme com relação ao Lando Norris, é sempre por alguma besteirinha que ele fez, né? Ou o carro deixou escapar na curva e tudo mais. O Lando Norris não é esse tipo de piloto, que nem já foi o Russell tempos atrás, que nem foi o Leclerc tempos atrás. Aquele piloto que literalmente quer tirar o que não pode do carro, né? E aí está inevitavelmente acirrado a bater, né? E pela primeira vez isso aconteceu. Eu não me lembro a última vez onde o Lando Norris bateu num quali. É justo dizer, faz muito tempo que eu não vejo isso, né? E desde que ele tem um carro dominante, desde que ele não está numa disputa de campeonato, eu nunca vi o Lando Norris bater, né? E por que eu estou falando isso? Eu falo isso porque é nítido, está na nossa cara que é uma pressão que ele colocou para si, né? Que, na verdade, não é nem que ele colocou para si, mas que o campeonato colocou para ele, né? Tipo assim, é agora, meu filho, ou vai ou racha, né? Infelizmente, aconteceu esse acidente. E eu acho que eu fico um pouco irritado com esse acidente do Lando Norris, com a atuação do Lando Norris, porque é o seguinte, não é uma situação onde acontece nos minutos finais. É na primeira tentativa do Q3.
na primeira tentativa do Q3. O Lando Norris vinha até um final de semana bastante disputado com o Piastri, todos os treinos livres, ou ele, o Piastri liderava o treino livre e tudo mais. Então, assim, claro, é nítido que isso é o peso da situação que está sobre as costas deste rapaz. Mas isso, na minha opinião, me vem o sentido da crítica. Porque cabe a ele, na situação em que ele se envolve, saber converter isso. Igual o seu companheiro de equipe está sabendo reverter. Igual o seu adversário principal de outra equipe, Max Verstappen, é capaz de converter. O Verstappen não era nem sequer mencionado por ninguém. Todos ali apontavam que seria o Piastri ou o Norris para fazer a pole position. E o Verstappen, como sempre, nos surpreendendo. Já não é nem mais uma novidade. Já não é nem mais uma novidade. Para mim não é tão novidade assim, porque até sei porque é uma pista do estilo em que a Red Bull se dá bem, né? Mas Red Bull à parte, ninguém esperava o Verstappen. Ninguém esperava. Até o Q2 ali, ninguém botava fé que o Verstappen... todo mundo falava assim, não, o Verstappen tudo... Eu, na minha cabeça, colocava que o Verstappen seria P2 e tudo. Mas o cara foi lá e converteu tudo isso, colocou o peso nas costas e falou, eu vou ser pódio nessa porra. Então acho que falta pra mim isso no Lando Norris. De saber o que fazer com esse peso que ele tem nas costas. Com essa pressão que ele tem nas costas. Com a situação em que ele está indiretamente ligado. E mais uma vez uma falha dele na volta. Só que pela primeira vez isso se converteu em um acidente. Nas outras vezes sempre foi um errozinho besta, sempre o carro saindo de traseira, sempre o carro saindo de dianteira numa curva. Agora não, agora foi uma batida. E essa batida não há outra explicação a não ser a pressão. E a falta dele de não conseguir levar essa pressão a seu favor. E seus principais adversários estão sabendo o que fazer com essa pressão. Beleza, o Piastri foi P2, mas, velho, nada indica, tudo indica que muito provavelmente o ritmo de corrida da McLaren é extraordinário. Então, muito indica que muito provavelmente o Piastri vai conseguir levar essa. Mas pode ser também que o Verstappen leve isso, não sei. Enfim, vai de cada um. Até porque a Red Bull estava priorizando o ritmo de corrida. Então, para mim, falta isso no Lando Norris, né? Falta saber o que fazer com essa pressão, falta saber o que fazer com esse peso que ele está indiretamente envolvido. E ele, dos três, não está sabendo o que fazer com isso. E ele vai ter que se virar. É uma pressão que não é só ele que está envolvido, é outros caras também. E os outros caras estão sabendo o que fazer. Ele não, ele vai ter que se virar para saber disso. Né, tem que ter compaixão. Compaixão, cara, é a Fórmula 1, é o topo da categoria, é o topo da categoria e tudo. Esses caras têm que estar preparados para esse tipo de situação. E eu nem estou nem mencionando o fato de que ele se culpa e tudo mais. Isso talvez seja o modo dele de tentar se aliviar da pressão e tudo. Né? Nem entro mais nesse detalhe. Mas ele tem que se virar nos 30 para saber o que fazer. Porque com este resultado aqui, ele perde a liderança do campeonato. Seja pro Piastri e até mesmo, por que não, pro Verstappen. Então isso, olha o prejuízo que ele se meteu. Então, fica para conta do senhor Lando Norris esse erro bizonho aí, né? E na primeira tentativa, se a McLaren tivesse de pneus usados, automaticamente ele estaria ou em P1 ou em P2. No mínimo ali P3. Pneus usados ou não, entendeu? Na primeira tentativa não precisava dele forçar tanto. Agora, na primeira tentativa, onde o esforço não é igual na segunda tentativa, já bater, poxa. Me ajuda, Lando Norris, me ajuda. Desculpe, mas me ajude. Quanto ao Hamilton, cara, é o seguinte, 6 décimos de novo. 6 décimos de novo. Em relação ao Leclerc, cara. É inacreditável essa distância de tempo. Se vira também para tentar se adaptar ao carro, ou, sabe, não sei. Vai ter que fazer alguma coisa também o Hamilton. É muito tempo, velho. É muito tempo. O Leclerc fez 1,27,670. O Hamilton fez 1,28,201. 6 décimos, gente. Não é qualquer coisa. O final de semana todo também, né?
E não pensar em defesa, mas o Hamilton nunca se deu bem nessa pista, né? Nunca se deu bem nessa pista. O Hamilton, e eu falo até mais assim, eu tô aqui criticando o Hamilton, mas eu acho que até tá no lucro, porque baseado no que eu vi no treino livre 1, 2 e 3, o Hamilton é pra estar ali 11º. Então vai ter que se virar, velho. Vai ter que se virar. Vai ter que usar a chinelinha da humildade aí, vai ter que mudar esse estilo de direção dele aí, vai ter que sentar ao lado do Leclerc, não sei, mas vai ter que fazer alguma coisa. Porque não dá, cara. Um 28.201 não dá. Olha o tamanho do Hamilton, velho. Olha o maior, o piloto com o maior número de pódios da história, levando 6 décimos desse jeito. Ah, mas tem idade. Ah, mas tem isso. Ah, mas tem adaptação. Cara, eu sou de um raciocínio que os números, eles vêm e você tem que carregar esses números. E eu, honestamente falando, não espero, por mais velho que o Hamilton esteja, por melhor também, que a gente também tem que colocar o mérito do Leclerc também nisso aí também. O Leclerc também está tendo seus méritos porque ele está sabendo tirar algo a mais do carro. O Hamilton não. Então, assim, eu tô um pouco surpreso negativamente, mas porque, poxa, 6 décimos, gente, é muita coisa. É muita coisa. Se fosse 2 décimos, se fosse 3 décimos, a gente é ok, né? Mas 6 décimos é muita coisa. Então é isso aí que eu particularmente penso, né? É isso que eu particularmente penso. Né? E quanto ao Tsunoda, né? O Tsunoda andou bem o final de semana. O Tsunoda também é uma acrescentação aqui, tá? O Tsunoda andou bem, né? Esse final de semana todo, né? Provavelmente ele deve ter abortado a última tentativa, deve ter errado na última tentativa, porque ele estava sempre andando muito próximo do Verstappen, né? Mas a gente também tem que entender também que quando o Verstappen quer, ele faz a diferença. Não tem segredo para isso, né? Agora, eu só espero só que nas redes sociais ninguém venha chamar esse carro da Red Bull de trator. Porque é evidente que o carro da Red Bull hoje, neste grande prêmio, é segundo para terceiro melhor carro. O melhor carro é a McLaren, depois a Red Bull, eu diria que depois a Mercedes e depois a Ferrari. Talvez a Ferrari em terceiro ou em quarto, enfim, não sei. Mas alguém me falar que a Red Bull é o quarto melhor carro com esses resultados aqui é uma piada. Eu vou rir da pessoa, que não é para tanto. Não precisam colocar isso tudo de que é quarto melhor carro. Não. Eu me recuso a acreditar que é o quarto melhor carro. Acho que é uma pista que se dá bem com o carro do Red Bull, não sei, mas enfim. Mas é isso aí, senhores, na qualificação. Essas coisas que eu tinha a dizer sobre o Norris, sobre o Hamilton, porque são pilotos que precisam rever seus conceitos. Precisam rever os seus sábados, né? Não sei como é que vai ser o enredo da corrida. Eu não vejo uma corrida muito boa, tá? Não prevejo uma corrida muito boa, pessoal. Não vejo. Essa pista não gera corridas boas. Não gera corridas boas. É uma pista chata de ultrapassagem. Podem esperar um trenzinho aí, tá? Aí de um piloto perseguindo o outro e tudo mais. E vai ser uma corrida que muito provavelmente vai ter safety car e tudo. Todo mundo vai parar bem cedo e vai ficar aquela maldição de corrida de economia de pneus. Eu já tô com isso na minha cabeça já. Porque para não pegar a raiva dessa corrida que vai acontecer amanhã. Então é isso que eu particularmente penso, tá, senhores? No mais, é isso aí, um fortíssimo abraço a todos. Lembrando, né, pessoal, posso estar errado, posso estar certo, não importa, é a minha opinião aqui, tá? É isso que eu particularmente penso, tá? Então é isso aí, um fortíssimo abraço a todos e falou, é nóis.